boa tarde, pessoal. Então, a gente está aqui em mais um episódio do Hub da OAB Joinville. Meu nome é Eduardo Vick, sou advogada trabalhista e empresarial e hoje estamos aqui, eu e a Maria Luísa Dunker, para representar a Comissão de Direito do Trabalho. E trouxemos aqui duas membros da nossa comissão e que hoje serão nossas palestrantes da noite aqui presencialmente na OAB Joinville, que é a doutora Júlia Belli Aguiar, advogada, especialista em Direito do Trabalho e também é técnica em Segurança do Trabalho, e a doutora Simone Feuser, que também é advogada e psicanalista, especialista em neurociência. E hoje a gente vai trazer um tema muito debatido atualmente, que é sobre a NR1, né? E eu já vou começar falando contigo, Júlia, a respeito de uma pergunta que vem surgindo bastante no digital, lá no escritório também, que é, afinal, a NR1 vai ou não vai entrar em vigor? Então, a gente já teve algumas prorrogações, né? A legislação, na verdade, é de 2024, quando vem essa alteração para que a gente traga os riscos psicossociais para dentro das avaliações diretas, né? Dentro da empresa. Já houve 2 prorrogações, eu acredito que agora sim, agora em maio vem. De forma indireta, já está tendo algumas fiscalizações, já tive clientes meus que receberam isso. Né? Então, vem o Sereste lá para investigar alguma coisa e já pergunta se está no PGR os riscos psicossociais. Aí a empresa que já tem, mostra, e a empresa que não tem, alega que então ainda não entrou em vigor, né? Mas eu acredito que sim, Eduardo, que agora a gente vem com a legislação mesmo. Finalmente. E doutora Júlia, até hoje, né? Quando as empresas elaboravam o PGR, e falavam de gerenciamento de risco, assim, né? Onde que a saúde mental aparecia? Ela aparecia ou esse era um assunto que não era abordado, assim? Então, na verdade, o risco ocupacional mental, ele sempre existiu, mas dentro da ergonomia, do risco ergonômico. Né? Então, lá na NR17, a gente já tinha uma preocupação, e vejam, a NR17 ela não mudou agora, né? Então, ela já trazia o risco psicossocial como sendo uma avaliação, mas dentro da ergonomia. E a ergonomia, a verdade é que ela nunca foi muito desbravada no âmbito jurídico, assim, né? Poucas pessoas realmente identificavam isso como sendo um risco ocupacional, ou então os processos trabalhistas acabavam discutindo esse assunto. Né? Mas sim, já existia. O que aconteceu foi o adoecimento da sociedade, né? Isso era algo que já era previsto. E com o adoecimento da sociedade se identificou que grande parte desse adoecimento acontece dentro do ambiente de trabalho. E daí foi onde falaram, opa, então se vocês não seguem aqui dentro da ergonomia, eu vou trazer isso como sendo mais um risco. E daí é onde agora a gente tem que avaliar ele de forma separada dos outros. E esse adoecimento, tu percebe que tem um estopim, assim? Que teve um estopim ou que foi uma sequência de acontecimentos? Porque eu percebo bastante depois da pandemia, né, uma questão muito mais forte desse burnout, depressão, ansiedade. Eu percebo, pelo menos, né? Eu acho que a doutora Simone tem muito mais prioridade para falar sobre isso do que eu, assim. Mas sim, né, doutora? Acho que já era uma doença do século, a depressão, né? Só que o burnout, as doenças relacionadas diretamente com o ambiente de trabalho, veio com a geração, né? A nossa geração é uma geração que sofre muito com pressão psicológica. A gente nunca é bom o suficiente e a gente faz isso em todos os aspectos da nossa vida. Mas acho que sim, acho que a pandemia talvez tenha colocado uma cereja em cima desse bolo aí. Até sobre esse assunto é bem interessante essas ponderações que a doutora Júlia fez. E até vou fazer uma pergunta agora para a doutora Simone, que vem a calhar com tudo isso, que é da tua vivência, né? Quais são, assim, as principais questões e patologias que você vê mais, assim, diretamente relacionadas com o trabalho que vem surgindo, assim? Eu percebo que a má comunicação permeia todos os problemas, porque ela é a forma como os problemas se manifestam. Então, a má gestão, a dificuldade das pessoas de enfrentarem os conflitos. Existem muitos líderes que têm dificuldades de impor limites e tem líderes que, ao contrário, são muito difíceis de lidar, rigorosos, grosseiros, mas acreditam que estão sendo apenas objetivos, né? Há muitos vieses inconscientes nesse tema, né? E, fazendo o gancho com o que a gente conversou antes, eu percebi que, com a pandemia, as pessoas mudaram muito. Mudaram muito a sua forma de pensar. Eu acredito, dentro do que eu já estudei muito sobre isso, que as pessoas se viram de frente com a morte. Viram como a vida, ela é... Finita, né? Finita, isso. E elas começaram
a se questionar mais sobre o seu propósito, sobre o que significa o significado do trabalho. Isso já veio sendo semeado com a geração dos millennials, né? Mais fomentado ainda pela geração Z. Mas para além da comunicação, que é o meio, né, por meio do qual a gente consegue perceber a manifestação de tudo, né, eu vejo que é uma má gestão da liderança. Eu sempre digo que o líder, ele é o sucesso ou o fracasso. Então, assim, a liderança é que cria boa parte da segurança emocional ou da falta de segurança. E a ansiedade, né? A ansiedade também é um problema que as pessoas reportam muito. Quem nunca teve a síndrome do olho que pisca sozinho, né? A boca tremenda. A boca tremenda. Então, assim, as pessoas estão muito ansiosas, muito preocupadas com o futuro. E nem sempre, né, dentro do que eu vejo nas empresas, nem sempre é excesso de trabalho. É o peso emocional que a pessoa tem, né, de entregar algo perfeito ou de corresponder a uma expectativa. Acredito que sim. Mas sabe que, aproveitando que a doutora comentou sobre comunicação, vou fazer um spoiler bem leve sobre a Semana da Advocacia. A gente vai trazer algumas palestras sobre comunicação, resiliência, comportamento, justamente porque a gente precisa começar a preparar essa geração para, de repente, enfrentar o ambiente de trabalho de uma maneira diferente, sabe? Não menos produtiva, obviamente, não menos qualificada, mas mais calma, mais tranquila, respeitando algumas coisas, respeitando os tempos, assim. Fica o spoiler para a Semana da Advocacia. Não, maravilhosas as ponderações, porque a gente vê que é uma questão complexa, porque ela é multifatorial. Né? A gente não vê que é só um fator, que é só outro. Tem questão comportamental, tem questão até de soft skills, né? Que as pessoas precisam desenvolver no ambiente de trabalho, básicas, né? Questão de treinamento, né? Que a gente até vai falar um pouquinho. Então, realmente é uma questão bastante complexa, né? De se resolver. E vocês, né, pegando um pouquinho do que cada uma falou, vocês acham que isso é muito cultural de algumas empresas ou isso é do ambiente empresarial como um todo? Vocês veem que tem algumas áreas que isso tem mais afetado a questão emocional, né, de saúde? Ou é um geral, assim, não, todo mundo tá doente, todas as áreas estão afetadas? Eu observo que é de modo geral, assim, eu acho que existem algumas empresas, e daí é onde vai entrar agora o gerenciamento do risco psicossocial, que tem tendências maiores a gerar esses danos, né? Empresas de cobrança, empresas de telefonia, enfim, são empresas que geram gatilhos emocionais um pouquinho mais severos, mas geral, tá? Geral mesmo, acho que é muito mais relacionado à geração do que ao ambiente de trabalho, assim, específico. Há um índice global de engajamento no trabalho que é de 20%. No mundo, 20% das pessoas estão engajadas. No Brasil, esse índice é um pouquinho maior, não muito maior que isso. Mas para vocês terem uma ideia, né, e isso é emocional, né? É uma questão mental / emocional. No Japão, eu vi uma pesquisa, que é um país de primeiro mundo, o trabalho tem um valor moral muito grande para as pessoas, o índice é menor ainda, é de 6%. Caramba. Isso levou... Que ia ser o contrário. Né? Eu também achei, quando eu li, eu pensei, não, acho que eu estou lendo essa informação errada. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, o governo lá, em um dado momento, precisou fazer ajustes por causa do burnout que as pessoas estavam tendo, ansiedade e excesso. É que lá, realmente, as pessoas, né, têm um índice de produtividade, né, bem grande. Então, eu vejo que isso é global mesmo. Se a gente for analisar o índice de confiança, o índice de envolvimento, de satisfação, como as pessoas compreendem o propósito da empresa, os índices são bem baixos. Apesar de hoje a gente ter tanta tecnologia e informação, né, é um contrassenso. Alguma coisa está errada. Por isso que eu fui estudar outras matérias, porque eu pensei assim, a gente está com tantas ferramentas, por que as coisas não melhoram? Melhora um pouco, eu acho, até. Podem melhorar, mas não como poderiam, porque a gente tem muita coisa, muita ferramenta. Então, a gente vê que, às vezes, a gente dá um remédio para um sintoma sem compreender a causa. Essa, para mim, foi a limitação do direito nesse ponto, atendendo as empresas. A empresa procura assim, a gente quer fazer aqui uma implementação de bônus. Eu já pergunto, qual problema você quer resolver com isso daqui? A gente quer resolver isso. Olha, é um remédio para dor de cabeça. Agora, qual é a raiz desse problema? Vai adiantar até a página 2, porque a gente não tem compreensão das raízes emocionais desses problemas. Né? O porquê que uma liderança não gera confiança? Né? Então, isso tudo acaba influenciando e faz parte desse tema da NR1, que veio tarde, né? Que a gente já está falando disso há muito tempo. E eu vejo que, do ponto de vista da psicanálise e da neurociência, ela é bem superficial, mas eu acho que a NR fez o que pôde para começar, realmente, né? É um assunto complexo mesmo. Quando a gente vai investigar as causas, a gente vê que realmente é difícil
mesmo com tanta coisa, investigar a causa. Mas foi um grande passo, eu acho, assim, Acho que foi importante. Tecnicamente falando, eu enxergo dessa forma também. Uhum. E, doutora Simone, quando esses fatores são ignorados, né, da saúde mental, da qualidade do ambiente de trabalho, sob o aspecto da saúde mental, né? Quando a gente vê metas abusivas, um ambiente tóxico, né? Qual que é o caminho natural, né, desse trabalhador, assim? Qual que é o destino que normalmente se vê quando tudo isso é ignorado? Todo mundo sai perdendo, né? A gente já pode gerar uma pessoa com algum agravo, né? Alguma doença psicossomática, alguma questão assim. Ela acaba criando vieses em relação às outras empresas, né? Já supondo, às vezes, uma dificuldade que ela vai encontrar, né? E ela acaba compreendendo criando uma concepção de trabalho diferente, né? Muda o que ela acredita que é o valor do trabalho, e a empresa, às vezes a empresa pode pensar que é uma boa ideia, mas manter um ambiente de trabalho assim, ruim nesse ponto de vista de cobrança, estipulação de meta muito alta, que é impossível de cumprir, o turnover ele é um custo alto, né? Perde-se informações, mancha a reputação perante o cliente e o mercado, então assim, não é uma boa ideia essa, né? Mas para além dessas questões, né, de saúde que são importantes, existe sempre, né, essa questão de a pessoa ajuizar uma ação, trazer alguma denúncia para o Ministério Público, envolver sindicato. Então, esses são os caminhos que a gente vê mais comuns, né? Uma questão médica e também uma questão de discussão judicial. E falando de processo, né? Vocês entendem que com a NR1, porque, claro, a gente no processo de trabalho, a gente sempre viu NRs aparecendo, né? 16, 15, enfim, até a própria 17. Mas com a NR1 e essas novas obrigações, vocês acreditam que a questão, por exemplo, de dano moral, de doença ocupacional, enfim, isso vai mexer, vai impactar necessariamente? Ou vocês acham que isso é mais algo técnico do Ministério do Trabalho, algo nesse sentido? Não, eu estou bem preocupada como o judiciário vai enfrentar essa situação, assim. Já é muito difícil sobre o aspecto previdenciário. Por exemplo, você conseguir identificar se uma pessoa está realmente doente a ponto de ser incapaz para o trabalho. E aí depois a gente tem, para além disso, a evolução de que se isso foi causado dentro do ambiente de trabalho, porque já era considerado acidente de trabalho, né? Agora, como vai ficar o ônus da prova disso dentro de um processo trabalhista, né? Quem vai ter que provar que está doente ou que não deixou o doente? A empresa que faz todos os procedimentos corretos, adota todas as medidas preventivas corretas, comprova isso. Mesmo assim, tem um funcionário que foi diagnosticado com burnout, qual vai ser a validação disso? Quem vai ter que provar o quê? Sabe? Eu acho que vai ser muito difícil para o Poder Judiciário, e a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem uma segurança jurídica muito forte no âmbito trabalhista, né? Eu acho que os advogados vão ter que qualificar mais as peças, tanto da petição inicial quanto depois contestação, para que a gente consiga, então, distribuir esses anos da prova de forma mais adequada, assim. Porque vai ser muito complicado. Eu até li recentemente um laudo muito bem elaborado de um psicólogo que ele fez, sim, essa análise geral do histórico mental do funcionário. Por fim, ele chegou à conclusão de que ele já tinha um histórico de depressão, de ansiedade, gerado pelo ambiente familiar, somado a outros fatores, e que, infelizmente, o trabalho também tinha agravado a doença. Então, entrou como se fosse uma concausa, né? Mas, assim, vejo que é um problema pros advogados, pro Poder Judiciário, muito além do que é pro Ministério Público e pro Ministério do Trabalho. Porque eles vão olhar a parte técnica. Tá no PGR, tem treinamento, tem as semanas de saúde e segurança, tá tudo certo pra eles. Tem documento, né? Então é isso, sabe? Você cumpriu a regra com relação ao documento, é isso que eles vão cobrar. O Ministério Público, às vezes, vai um pouquinho mais além, mas o Ministério do Trabalho, não. Então é isso. Acho que sim, acho que vai muito além deles, tá? Não é só cumprir o básico, não. E, doutora Júlia, assim, até com esse olhar da advocacia empresarial, né? Como que você acha, assim, que os advogados devem auxiliar os seus clientes, assim, agora, né? Com essas novidades da NR1? Assim, eu sempre me preocupei muito com a implantação correta de regimento interno, de normas internas da empresa, missão, valores, isso nunca fez tanto sentido, sabe? Cultura organizacional, né? É o que a doutora Simone está falando, assim, a gente precisa preparar melhores os nossos líderes, a gente não pode mais simplesmente subir de carreira as pessoas sem que elas estejam preparadas para serem líderes,
né? A gente está vivendo um caos no ambiente, nas contratações atuais, infelizmente, mas isso não pode ser justificativa para tu perder a rédea, né, o controle da situação. Então, assim, tem que criar uma cultura organizacional muito boa, desde o começo, fazer treinamento, fazer incentivos, de maneira, às vezes, um pouquinho mais tiktoker ali, para tu poder engajar os teus funcionários, para tu pegar uma geração mais nova, enfim. Vai ser o mecanismo, tá? Vai ter que se preocupar com isso, porque, enfim, assim, ó, vai vir muita demanda trabalhista sobre esse aspecto, tá? Acredito que sim. Assim como veio quando deu a mudança da CIPA, e daí a gente teve a inclusão do assédio sexual e moral lá, vocês podem perceber que houve um boom de ações tratando de assédio moral e assédio sexual. Não tô desqualificando a ocorrência disso, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, ó, é porque veio de uma mudança legislativa. Então, eles colocam pro jogo. Vamos ver como é que vai colar. Entendeu? E vai acontecer isso agora também. Vamos ver quem tá preparado, né? Exatamente. Vai ter muita construção jurisprudencial em torno desse assunto, Sim, né? Exatamente. E é bem importante as empresas entenderem também que com critérios objetivos, né? Agora elas vão ter mais margem para falhar também se elas não observarem esses critérios objetivos. E que a observância dos critérios objetivos também, como a doutora Júlia falou, não garante o sucesso numa eventual demanda trabalhista. Exatamente. Né? Tamanha complexidade da questão. A comparação que eu sempre faço, e daí eu discuto bastante dentro do escritório, é o seguinte. Hoje, por exemplo, se tu tem um acidente de trabalho, tá? Agora, sob o meu olhar técnico, por exemplo. Quando eu observo um acidente de trabalho e aconteceu dentro de uma empresa que segue todas as normativas, inclusive comprova que a máquina onde houve o acidente estava extremamente adequada, completamente adequada, em algum momento, vocês, quanto advogados trabalhistas, viram a mensuração do dano baseado na prova de que a empresa cumpria as regras? Nunca houve. Não há isso no Poder Judiciário. Então, assim, a empresa cumpre tudo isso para mostrar para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público que ela cumpre. Agora, na hora de um acidente de trabalho, fica a culpa. Só. E tá, mas e o grau dessa culpa? E o dano moral? Gente, mas eu fiz tudo que tinha que ter feito. E daí agora com a questão do psicossocial também. Se eu comprovar que eu fiz tudo, e mesmo assim ele tá doente. Entendeu? Então eu tô bem preocupada porque essa comparação eu fiz e eu pensei, putz, agora não sei nem como provar, na verdade. Meu Deus, é assustador. É um tema muito... É que o tema é muito subjetivo e ele parte do pressuposto de que cada um tem um mapa interno emocional. Os juízes já julgam a emoção. Quando eles estão analisando um caso de dano moral, teve uma humilhação, né? Qual é o mapa que se usa da humilhação? Não tem isso na legislação. Não tem como ter. O que é uma situação humilhante? Vai depender do mapa. Não existe uma neutralidade, nem se espera que o juiz ele seja neutro. Mas a imparcialidade, quando a gente estuda neurociência, a gente estuda a psicanálise e vê quantos mecanismos inconscientes e automáticos nós temos, é quase impossível compreender que um ser humano possa ser totalmente imparcial. Ele vai ter emanações de memória e de ideologias que nem ele sabe que ele tem. Então, isso tudo é muito, 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 muito subjetivo. Ainda que a empresa faça tudo corretamente, né? Até por analogia do setor, o empregado pode trazer, não, mas os outros, o outro ali, o concorrente, ele colocou isso aqui como um risco. Aqui não tem? Tem sim. Não foi colocado. Então, a própria construção pode ser discutida. Porque hoje, o que saiu do MTE foram alguns materiais de orientação. Mas não tem uma regra para todas as empresas. Então, isso daí vai ter muita discussão até que esse assunto seja realmente assentado e realmente tenha um direcionamento mais claro. Eu até queria perguntar para ti, na hora que a gente for fazer a petição inicial, né, requerendo ou alegando o acidente, né, doença, enfim, não basta eu pegar a NR1 e pedir o PGR e pedir, eu quero a apresentação do PGR para identificar o risco, eu preciso ir além. Eu preciso, por exemplo, trazer, a concorrente está identificado o risco X e aqui não. Então, tem um erro no teu PGR, preciso ir além necessariamente. É uma discussão totalmente possível. Porque como é aberto, né, cada instituição vai definir como compreender melhor. Então, não é porque existe uma possibilidade que existe o risco, né? Pode ser que uma instituição, uma empresa, ela acabe não tendo aquele problema e a outra tenha. Sim. Mas é possível que isso seja discutido também, né? Não tem uma lista. Não, esses são os riscos psicossociais. Não é preto no branco. Não.
E até, já que tu falou que tinha alguém que, um cliente teu foi autuado, como que tu acha que os auditores estão vendo isso? Porque eu acho tão subjetivo, porque não é o ruído, o ruído acima de tanto, a gente vai, né, tem a insalubridade, tem direito. Mas isso é tão subjetivo, como que eles estão realmente... É só pegar o documento que diz que tem treinamento e tá tudo certo? Ou tem algo a mais? Como que eles estão vendo isso, sabe? É que assim, ó, dentro do PGR, a gente vai tratar um pouco... Vou trazer isso para você na palestra de hoje, né? Uhum. Dentro do PGR, a gente tem o GRO, né? Que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Ali eu vou começar a identificar esse meu risco psicossocial. E como é que é feita a avaliação do risco psicossocial? Como qualquer outro. Eu vou dividir por setor, vou analisar quem trabalha ali, como são as funções, e vou descrever ali, então, trazer para o PGR quais são os riscos. O risco é de estresse por conta das ligações, um excesso de trabalho por conta de metas, enfim, vou trazer ali. Quando eu vou ser investigado, o que eu imagino que o Ministério do Trabalho vai fazer, né? Ele vai chegar para ti e falar assim, tá, deixa eu ver teu PGR. Ele vai olhar os riscos que você enumerou. Um erro muito grande das empresas é o seguinte, dentro do PGR tem uma coisa chamada plano de ação. O plano de ação, ele tem enumerado todos os teus riscos e como você vai eliminar ou neutralizar eles ao longo de um ano. Pelo menos de um ano, né? Ou, enfim, dá pra... Também não existe essa ideia de prazo, tá, gente? Isso é uma coisa que se criou, mas não existe para laudo anual, né? Mas, assim, então, o que vai olhar? Ó, você tá colocando em prática o gerenciamento desse risco? Tá, tô, porque aqui eu disse que em 30 de março eu vou fazer um treinamento sobre assédio. Tá, eu quero ver o treinamento sobre assédio. Aí, se tu não fez o treinamento sobre assédio, tu não cumpriu o plano de ação. Se não cumpriu o plano de ação, você tá descumprindo a regra. Eu acredito que vai ser muito mais nesse estilo, por enquanto. Apesar de que eles já disseram que, de início, vai ser uma intenção muito mais de orientação e tudo mais, né? Então, assim, o Ministério do Trabalho dificilmente vem, os auditores dificilmente vêm e te aplicam uma multa logo de início, a não ser que seja muito grave. Eles te dão um prazo para regularizar. Então, eu acredito que agora vai ser muito mais de orientativo, tá? Tanto é que esses meus clientes que já passaram por isso foi a título de orientação, de curiosidade mesmo, já estão trazendo pro laudo, enfim, tá? Mas eu acho que eles vão fiscalizar mais nesse aspecto, por enquanto. Não se isso fez efeito. Tá. Entendeu? Mas porque Se eles não têm como mensurar. Coisa. Mas se isso está cumprindo o teu plano de ação. E só, né, uma última aí pergunta. Quando a gente trabalha para a empresa, né, geralmente eles vêm direto em nós, né? E aí perguntam tudo, inclusive questões técnicas. Na hora de elaborar o PGR, é importante o advogado, a equipe técnica que constrói o laudo, o administrador, líder, enfim, é necessário ter essa equipe alinhada ou a gente pode confiar na empresa que construiu o laudo? O que vocês acham, assim, na prática de vocês? Assim, ó, eu como técnica defendo que o profissional adequado para fazer a avaliação principal é o ergonomista. Tá. Ele é o único que tem dentro da carga horária de estudo e risco psicossocial, tá? Mas vai ter que ter uma equipe multi trabalhando, tá? Então, a gente vai ter que chamar RH, a gente vai ter que chamar o jurídico, eventualmente, vai ter que chamar várias pessoas para construir os riscos psicossociais, avaliar como eu consigo mudar eles, para entregar para a empresa de saúde ocupacional que faz o laudo, efetivamente, o resultado disso. A clínica de saúde ocupacional não vai conseguir identificar nenhuma visita, assim como medir o ruído, os teus riscos psicossociais, salvo se tu contratar eles para fazer essa avaliação. E daí eles vão implantar formulários e tudo mais. Mas não, é uma equipe multi. Tem que ser. Porque, né, por exemplo, tens conhecimento, né, de neurociência, enfim, o que é um gatilho, às vezes, óbvio, para mim, não vai ser, né? Então, não tem como eu orientar o próprio risco é multidisciplinar, Exato. né? O que é uma má comunicação? Ela vai influenciar em muitas áreas. Então, quanto mais multidisciplinar a equipe, mais a gente consegue ter informações mais corretas e mais assertivas, né? Então, eu acho que se as empresas, especialmente as maiores, né, puderem fazer esse investimento de tempo e também de dedicação, seria muito bom, até porque um laudo bem elaborado, isso tudo seria considerado uma ação trabalhista, né? O quanto a empresa realmente mostrou que se preocupa, né, com esse assunto, com a saúde dos empregados. É diferente de ir lá fazer um modelinho, né, com 3 coisas, né, para cumprir. Isso não é difícil de se ver, né, na prática. Então,
Eu acho que isso vai fomentar muito ainda discussões, mas quanto mais multidisciplinar a equipe, eu acho que realmente é melhor. Traz uma novidade para o jurídico, mas também traz para a questão organizacional da própria empresa, né? Como que a empresa vai construir essa organização interna para fazer com que todas essas áreas, né, que precisam coexistir e estar em alinhamento, né, para evitar tudo isso, para neutralizar tudo isso, como isso tudo vai funcionar dentro da empresa de uma forma eficaz, né? Como que vai se dar esse balé, essa dança ali dentro para fazer dar certo, né? Então, eu acho que todas essas novidades aí vão vir, né, também nessa parte administrativa, organizacional da empresa, mas também os impactos jurídicos com a construção da jurisprudência, dos entendimentos em torno disso tudo, né? Mas bom, né? Foi ótimo. Duda, acho que o nosso papo foi ótimo aqui, né? Agradecer as meninas, Obrigada. Vocês foram maravilhosas nos apontamentos. Fica aí para todos o convite para a nossa palestra logo mais, que será incrível, vai abordar muito mais, com mais profundidade tudo, né? E vocês já viram que é complexo esse tema, né, gente? Que tem que todo mundo ficar de anteninha em pé, porque vai se desenvolver muita coisa. E fica aí o nosso convite para estarem ligados nas novidades da comissão e também para a nossa palestra logo mais. É verdade, pessoal. Muito obrigada pela participação. Agradeço o participação. convite, meninas. Muito Obrigada obrigada pela parceria, Maria. Eu também agradeço E a eu faço um oportunidade. convite aí a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais e quem tem interesse também em fazer parte da nossa comissão. Nossas reuniões acontecem sempre terças-feiras, mensalmente aqui na OAB Joinville. Muito obrigada, pessoal, e até a Obrigada. próxima. Até mais. Até mais.